Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Michel E eu sou o Rodrigo. e hoje vamos trazer um vídeo para vocês com um tema. É um tema tenso. Como que a gente foi expulso da nossa casa? Um tempo aí a gente lançou um vídeo falando como que a gente foi morar junto. Beleza. A gente foi morar junto por um acaso, tal. Ficamos 2 anos morando nessa casa, que pertencia ao pai dele, pai do Michel. Aí um belo dia, ele falou assim pra gente que ia precisar da casa. Só que a gente não tava esperando isso. Foi muito de repente. Mas aí a gente vai explicar melhor. Sim, na verdade, quando a gente recebeu, né, essa notícia que nós teríamos, né, que desocupar a casa, nós já estávamos meio que pretendendo sair de lá. Então, Isso. nós estávamos já com planos de ter a nossa casa própria mesmo. Só que a gente acabou sendo meio que pego de surpresa, né? Porque simplesmente recebemos uma mensagem Não falando... fazia parte do planejamento. Isso. A gente tava com tudo planejado. Em novembro do ano anterior de ser expulso... Isso. acho Foi ano que passado, né? Foi ano retrasado. Não, retrasado. 2018. 2018 não. Não, 2019. É, eu tô parado no tempo. 2019... Não. Foi 2019, Foi aí 2019? 2020. Isso. Foi em 2019, em novembro, a gente conversou. A gente falou assim... O Michel não tava mais aguentando morar lá por causa daquelas pessoas. Eram pessoas muito tóxicas, muito mal educadas. invejosas, Gente, mal vocês não educadas. têm noção. A gente morava na casa de baixo, eles subiam na casa de cima pra ficar fazendo algazarra 5 horas da manhã. Sim. Gente, 5 horas da manhã, vai dormir. Teve dia que eu levantei 5 horas da manhã pra pedir pra pessoa sair de cima da casa, porque eu estava dormindo. Detalhe, a pessoa não morava na casa de cima. A casa de cima estava em construção e era vazia. Mas as pessoas faziam muitas coisas, né? Não, o pra pior provocar a era a gente. falta de noção. Porque assim, eles perdiam a chave do portão, do nosso cadeado, que a gente teve que pôr um cadeado lá porque o deles vivia sumindo. E quando nos mudamos, inclusive, eles esconderam o cadeado pra gente nem levar. Um cadeado também. Aí o que acontecia? Eles esqueciam a chave, era sempre de madrugada, tá? Aí ficava chutando o portão. Gente, você chutar o portão em vez de você chamar, eles não chamavam, mas tipo, tal. Chutava o portão. Pessoas adultas, né, fazendo Gente, não era isso. criança, era adulto fazendo isso. Era um absurdo. Isso saturou com o tempo, Sim. então em novembro a gente falou assim... Vamos nos mudar, só que eu não quero morar de aluguel, eu não quero pagar aluguel. Então a gente falou assim, vamos começar a juntar dinheiro para construir a nossa casa. Juntamos o dinheiro. Estávamos juntando dinheiro. Mas nós, no caso, tínhamos já um lugar para ter a nossa casa, porque nós iríamos construir nossa casa do zero, né? Foi assim. Eu conversei com o meu avô ele recebeu uma herança, e essa herança era um pedaço de terra. E eu conversei com ele deixou eu construir nesse pedaço de terra. O lugar nós já tínhamos, né? A questão era mais o dinheiro, ter um profissional para construir a casa pra gente, porque nós não estávamos com pressa, mas tipo, não correndo, né? A gente dava ali, um ano a gente conseguiria construir a casa, a gente não ia fazer isso da noite pro dia. Então a gente planejava que a gente começou a juntar em novembro de 2019, para começar a construir, tipo, em novembro de 2020. Isso. A gente não esperava fazer isso antes, porque a gente ia juntar o dinheiro para poder fazer as coisas. E é o que aconteceu. Em fevereiro, nós que fomos avisados que teríamos que desocupar a casa e que tinha um prazo pra gente sair. E o prazo era muito apertado, né? E não sei se vocês vão lembrar, foi o início da pandemia também aqui no Brasil. Bem no início. Bem no início ali, quando começou os casos. E aí a gente ficou, e agora? O que nós vamos fazer, né? E o pior, o agravante de tudo. A minha empresa conseguiu um CD, que eu ficasse em home office, o Michel pediu as contas, porque ele trabalhava no hospital, e a gente se fechou em casa. O problema era o quê? As pessoas ao redor? Não, era churrasco, final de semana. Gente, a pandemia rolando solta, eles fazendo um churrasco no quintal. Verdade. Sério, eles iam na nossa janela tossir. Pra vocês terem uma noção. Era uma coisa assim grave. Nesse primeiro mês, né, de pandemia, que nós estávamos nessa casa, inclusive,
Eu lembro que nós ficamos durante um mês inteiro trancados dentro de 2 cômodos com a casa fechada. Sim. Porque nós não podíamos nem sair no quintal, porque as pessoas do quintal não estavam respeitando a quarentena. Parecia que não tinha nada acontecendo, assim. E aí eu falei, não dá mais pra gente ficar aqui. E aí a gente, né, também tinha sido expulso da casa e precisamos correr atrás de ter a construção da casa logo. Só que nós não tínhamos um pedreiro, nós não tínhamos todo o dinheiro, né, pra fazer a casa. Tinha só uma parte. Só uma parte. É bem pouco. A gente tinha aí juntado uns 15 mil nessa época, em fevereiro. A gente juntou com muito sacrifício, viu? A gente não ganha muito bem. Sim. A gente deixou de comprar e fazer muita coisa para poder juntar o dinheiro, porque a gente queria construir uma casa no ano seguinte. Então a gente precisou ceder muitas coisas. A gente acabou economizando muito, né? E aí... Praticamente o salário inteiro, a gente só pagava a conta e comprava comida, Sim. só. E aí o que nós fizemos, né? A gente precisou arrumar uma forma de construir uma casa muito rápida. Não foi bem assim. Teve uns passos antes. Primeiro, dado que a gente não estava conseguindo morar lá mais por causa da convivência, porque o pessoal ia acabar passando vírus pra gente de alguma forma, minha mãe falou pra gente morar na casa dela. E aí a gente foi morar na casa da minha mãe, com a minha mãe. E aí lá a gente começou a adiantar o processo de construção. Só que a gente descobriu que onde a gente estava iniciando o processo de construção não era do meu avô, era terreno de outra pessoa. E aí a gente teve que parar tudo. Olha isso, gente. Tempo gasto, a gente ficou um mês trabalhando naquela bosta daquele terreno e não era nosso. Era a parte errada, né? Não era do meu avô, era de outra pessoa. Ai, gente, aquilo ali me deixou surtado. Aí eu falei, aí a gente queria desistir, pensando em morar de aluguel. Até casa, né? Procuramos casa, só que é muito caro. Aí eu convenci ele da gente construir, porque assim, então, nesse terreno, aí a gente decidiu construir, só que em outra parte, no lugar certo. Aí a gente se convenceu e fomos construir. Só que um detalhe desse terreno, ele não era um terreno de terra. Ele tinha terra por cima, mas embaixo dessa fina camada de terra, fininha, era entulho. Aí a gente acabou encontrando outra dificuldade, né? Que era de construir essa casa num terreno que você batia e era pedra, né? Tipo, era bem difícil. E aí a gente acabou fazendo bastante estudos de como iria construir a casa, porque nós precisamos construir a casa nós mesmos. Então a gente teve que procurar métodos, né, de construção que nós mesmos pudéssemos fazer a casa em tempo rápido, fácil e barato, que fosse barato. Então, assim, eu tenho formação técnica, eu sou técnico em edificações, e ele tá fazendo o curso. Então, a gente já tinha uma noção técnica da coisa. Só que a gente precisava estudar mais, porque no Brasil essa tecnologia não é tão bem difundida, porque é a tecnologia que a gente usa para fazer a nossa casa. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Isso. Esse vídeo foi só para comentar como que foi o processo de expulsão. Sim. E aí, só para completar, né? Aí a gente acabou estávamos construindo a nossa casa, e aí quando a casa estava quase pronta, né, ainda faltava bastante coisas, eu fui buscar algumas coisas na antiga casa, e aí foi o dia que nós precisamos fazer nossas mudanças pressas. Noite, tipo, em 1 hora a gente precisa fazer a mudança, gente. Sim, porque praticamente nós fomos mais do que expulsos naquele dia, porque os meus parentes não queriam que eu tirasse as coisas da minha casa, né? Coisas que era minha, porque como eu falei já em outro vídeo pra vocês, eu vou deixar aqui em cima o CAD pra vocês irem lá ver o vídeo. Nós que arrumamos toda a casa, né? Tudo que estava ali dentro era nosso. E eles não queriam que eu tirasse as coisas, e aí acabou tendo uma briga enorme, começaram a chamar vários parentes. Eles queriam que a gente deixasse torneira, chuveiro, coisas que a gente colocou. Tudo que era nosso, que nós iríamos usar, né? Entendeu? E assim, o Michel, ele não foi lá pra pegar as coisas da casa. Ele saiu da obra... Pra arrumar, né? Pra ir buscar algumas coisas que estavam lá e ia voltar. Sim. Nisso que ele foi, assim, eu que garanti a paz naquele lugar, viu? Porque assim que ele foi, deu uma guerra, menina. Baixou polícia, baixou tudo lá. A gente teve que fazer a mudança naquele no mesmo dia. A gente não tava nada pronto na obra, gente. Tava tipo
Não tinha janela, não Começando. tinha porta, não tinha, as paredes não estavam prontas. Nada. Olha, foi bem difícil. Mas a gente acabou tendo que fazer a mudança naquele dia, às pressas, e sair de lá correndo, né? Por conta disso tudo que aconteceu nesse dia. Esse caso de deu polícia, nesse dia a gente vai fazer outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito Sim. longo. Então, se você quiser continuar assistindo nossos vídeos, saber o desfecho, como que a gente construiu nossa casa, como que foi esse lance da polícia, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Afinal de contas, né? Como que esses dois viados foram e construíram a sua própria casa e tão Sozinhos, rápido, sozinhos, né? Sozinhos. Foi bem legal. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal, ativa Deixa o sininho. comentário fazendo suas perguntas. Se você é que tem alguma pergunta, deixando sugestões. Que nós iremos montar mais pra frente um vídeo respondendo algumas perguntas, as curiosidades de vocês. Tá bom, então muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo.